Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui, diariamente, nós trazemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens trazidas no livro Vinha de Luz. E hoje vamos ver a mensagem 54, cujo título é Fariseus. Os fariseus eram aqueles homens do Templo de Jerusalém responsáveis por ir até os cidadãos judeus, vendo se eles estavam cumprindo as leis judaicas, ok? Eram os fiscalizadores dos cidadãos para saber se eles estavam cumprindo as leis judaicas. Esses eram os fariseus. E é o título. E aqui são palavras de Jesus, destacadas por Emmanuel, narradas pelo evangelista Lucas, no seu capítulo 12, no versículo 1, diz-nos Jesus: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. O fermento é aquilo que estimula, que faz crescer. E Jesus diz para termos cuidado, nos acautelarmos primeiramente desse fermento dos fariseus. Vamos ver no comentário de Emmanuel um entendimento melhor das palavras de Jesus. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. Ora, trabalhavam no templo, né, a serviço de Deus, pretensos, privilegiados das forças divinas, presunçosos, orgulhosos, dogmáticos. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém, o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma, pela perspectiva do seu orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e pretende torcer as próprias leis universais, submetendo essas leis ao seu ponto de vista, ao ponto de vista da sua escola ideológica, religiosa, ou no seu argumento sectarista. Seria isso, seja em que âmbito da sociedade for. Jamais comparece esse fariseu moderno, jamais comparece diante da bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios. Então, não aparece como aquele que vem para cumprir o que Deus quer que se faça. Mas, como crente orgulhoso, cheio de propósitos pessoais. Ele não vai cumprir os propósitos de Deus porque ele tem os próprios propósitos para cumprir. Declarando-se detentor de considerações especiais. Sim, ele pode, porque lhe foi conferido direito lá, disseram as suas fantasias. Os aprendizes fiéis necessitam tomar cuidado contra o fermento de tais enfermos do espírito, que muitas vezes podem ser palavrosos no sentido de ter uma retórica que, se não tivermos atenção, pode ser sedutora, pode ser extremamente esforçada em nos convencer, mas se nós estivermos atentos, cautelosos, não vamos cair
nesta indução, né, que é este fermento. Toda ideia, qualquer ideia, opera fermentações mentais, né? Toda ideia. Se eu alimentar, ela cresce. Então, toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o Mestre Jesus não determinou a morte dos fariseus, nem a de ninguém, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Não vou dizer que morram, mas vamos ter cuidado. Por quê? Porque são perigosos. Podem levar os mais incautos, os que não estiverem atentos. Tem muitos distraídos ainda no mundo, muitos distraídos. Ainda é normal, nós ainda somos imperfeitos, ok? E conclui Emmanuel dizendo: exigências farisaicas, os fariseus, né, desse tipo de pessoa, constituem perigosas moléstias da alma, essas exigências farisaicas. É urgente auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Isso também vale para muitos conceitos aí modernosos, não é? Vamos refletir se esses conceitos melhoram a nossa sociedade ou se a enfraquecem. Mudanças são necessárias, sem dúvida alguma. É a lei do progresso. Mas esses fariseus vão tentar imiscuir, infiltrar ideias suas, que favorecem a eles e não o bem geral. Daí nós buscarmos estar atentos, não é? E ele diz o seguinte ao final, Emmanuel: não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Então, não é para levantarmos revoluções, seja em que coisa, ou mesmo, se for qualquer, mesmo que seja numa instituição pequena, de virarmos de cabeça para baixo, lembrando Kardec, lá no Livro dos Médiuns, quando ele fala de sociedades espíritas, e nos diz que a maioria tem sempre razão. Isto é democracia. A maioria tem sempre razão. Nós não precisamos concordar com a maioria, ok? Nós não precisamos concordar com a maioria. Vamos levar a nossa posição, e cada um levará a sua, principalmente porque hoje nós temos um sistema que se diz, não é, e que reza ser democrático. Sendo assim, nós levamos a nossa posição e tomamos cuidado para não sermos arrastados por posições que não convêm à sã doutrina, não é? Não convém ao cristão que queremos ser, ao espírita que queremos ser. Sendo assim, é preciso esta cautela. Nenhuma expressão de qualquer violência que seja. Mas posicionamento firme, sim, isto é importante, e cautela. Fariseus. É uma mensagem mesmo de aconselhamento. Acautelai-vos contra o fermento dos fariseus. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade em nossa encarnação, este dia. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos. Abençoa o nosso anjo guardião, que tanto nos ajuda nesse sentido, Senhor.
Ajuda-nos, Jesus, a nos lembrarmos da prece. Fortalece-nos em nossos desafios, Senhor. Abençoa nossos afetos, nossos lares, mas igualmente, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial, Jesus, te rogamos pelos nossos irmãos que neste momento estejam em sofrimento, onde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos estejam com eles, conosco e entre nós, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá. Muita paz a todos.